país dos grandes costumes já não é o que era. A crise económica e o aumento da criminalidade violenta estão a deixar os portugueses cada vez mais inseguros e menos tolerantes. E os imigrantes e minorias étnicas tornaram-se um alvo fácil para a xenofobia e o racismo. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra! Eu vivo numa aldeia pequena, e eu quase sou discriminado por toda a gente. Desde derivado ao meu passado, não consigo levantar a vida. Não consigo arranjar trabalho. Estive preso ainda não tinha 17 anos, a primeira vez que fui preso, por uso e porte de armas que não estava legal. E depois fui preso em 84, porque estava num sítio errado, à hora errada. E depois em 99 fui preso por consumo e tráfico de droga aqui na aldeia. Em 2001, quando saí da cadeia, jurei a mim próprio que ia deixar a droga, jurei aos meus filhos. Até à data cumpri a minha promessa, nunca mais toquei na droga, nem nunca mais vou trocar. Eu aqui na aldeia, toda a gente nunca me perdoou do facto de ter estado preso, toda a gente olha para mim de lado, não consigo organizar a minha vida, mas eu não ando na droga e as pessoas nunca mais se esquecem, acho que o passado está. Os meus filhos sofrem um bocado com isto, porque são discriminados também, em certo ponto. Eu acho que não é justo eu estar a pagar aquilo que já passou e já mudei. Há quantos anos já saiu da prisão? Saí em 2001. Em 2001, há 13 anos que saiu, certo? Ainda hoje me chamam drogado. E quando é que foi a última vez que tocou numa droga? Foi em 2001 quando saí. Então, está há 13 anos sem tocar em nada. Há 13 anos que saiu de cumprir aquilo a que a sociedade o condenou. E nestes 13 anos, que oportunidades teve de mostrar? Olha, arranjei trabalho na oficina, trabalhei 3 dias, foi lá uma pessoa disse que eu tinha estado preso, fui logo despedido. Depois arranjei trabalho nas obras, trabalhei uma semana, fui despedido. Pelos mesmos motivos? Pelos mesmos motivos. Andei a trabalhar a fazer transportes para o Luxemburgo, davam-me 250 euros cada vez que ia ao Luxemburgo, que era uma vez por semana, era um bom ordenado. Um agente, uma autoridade que hoje já está reformado, foi dizer ao meu patrão que o que fazia da carrinha transporte de droga, o patrão pôs-me a andar. Acabei por desistir, porque não vale a pena. Então como é que passa os seus dias? Como é que passa os seus dias? Porque é um homem jovem. Quantos anos é que tem? 54, vou fazer 55. É um homem jovem. Passo os meus dias na horta. Na horta? Sozinho. E como é que é para os seus filhos? Porque os seus filhos, vamos lá ver, se as pessoas têm esta mentalidade em relação a si, uma mentalidade, no passado cometeste um crime, ou vários crimes, então até morreres vais ser sempre este homem, ou seja, são incapazes de verificar que no fundo, erros cometemos todos cometemos erros, não há ninguém que não cometa erros, mas quando pagamos por eles está pago, se pagamos, está pago. Se não há esta capacidade de dar uma nova oportunidade, imagino eu, corrija-me se eu estiver errada, que os seus filhos, infelizmente, todos os dias pagam a fatura de ter nascido deste pai. Pergunto eu, com que culpa?
É assim ou não? Ou os teus filhos têm oportunidades à vontade? Não. Os meus filhos filhos são sempre teus foram filhos. prejudicados na escola, foram prejudicados. O meu filho do meio já teve que sair da aldeia e o mais velho talvez se arranje alguma coisa, porque lá eles não têm hipótese. O do meio saiu porquê? Porque é filho do António. Sim, não Leitão. conseguia trabalho, agarrou e está a trabalhar na Zambuja, no Luís Simões, porque lá não conseguia. E chegou ali ao Luís Simões e arranjou logo trabalho. Como é que isso é para si? Porque há uma coisa que eu já vi, você é muito ligado aos seus filhos, tem sim. uma ligação com os seus filhos que é qualquer coisa. Como é que é para si? É muito doloroso, Dona Fátima. Olha, Dona Fátima, eu com esta reportagem e aquilo que eu li, eu tenho muito... Aqueles tempos que eu estive preso, eu tive a oportunidade de ler. E as pessoas, além do sofrimento que me estão causando, que não sabem, não fazem ideia, mas eu acho que aqui é... Há duas espécies de pessoas, que é aquela pessoa que é ignorante e fazem a vida ao inferno sem limites, sem se darem conta que podem estar a prejudicar o futuro de outra pessoa, e há aqueles ignorantes passivos que gostam de levar ao limite, levar as pessoas ao limite. O único que eu pergunto é, será que essas pessoas que gostam de levar as pessoas ao limite ficariam contentes se visse o limite das pessoas? Dona Fátima, eu estou-lhe a falar que se eu hoje em dia, eu estou com 54 anos, mas se fosse há 35 anos atrás, aquele primeiro falasse mal do meu filho, eu não sei o que fazia. Acho que as pessoas são ignorantes até ao ponto de não gostam ou não querem deixar. Uma pessoa errou e é exterminada toda a vida, e acho que isso é péssimo. Há pouco contou-me lá fora, eu gostava que contasse esse episódio, quando veio cá a sua filha com quem se reencontrou, que numa das vezes que passeava com ela viveu um episódio bastante desagradável. Eu, quando a minha filha veio, eu contei a verdade à minha filha, que fui consumidor de heroína. Contou-lhe a história toda? Toda. Para não haver gatos pretos? Ela ia com a irmã mais nova e com a minha companheira, e passaram duas senhoras, e uma delas disse para a outra, quem é aquela? É a filha do drogado. Agora pergunto eu, se a minha filha não soubesse a verdade, como é que era? No mundo, todos os dias um negro é morto pela polícia ou forças de segurança. Ninguém deve ser julgado pela cor da sua pele. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xinocos. Resulta uma sociedade mais fraca, uma sociedade que não sabe aproveitar o seu capital humano, que não sabe aproveitar a riqueza da diversidade. É uma sociedade fechada, que tem tendência a ficar cada vez mais fraca
E é uma sociedade com muita dificuldade de poder crescer, de poder evoluir, de poder construir as bases daquilo que queremos que seja uma sociedade plural, onde todos têm lugar, independentemente da sua origem, da sua cor, da sua religião, da sua etnia. E, portanto, eu acho que uma sociedade que não combate o racismo é uma sociedade cujo futuro se prevê um futuro muito pouco pacífico. Vamos lá clarificar as coisas. Costumamos dizer, Portugal não é um país racista. Não somos racistas. Isto é verdade? Não, não é totalmente verdade, não. Portugal, enquanto país, tem pessoas racistas e pessoas não racistas. Comparativamente com os outros países da União Europeia, se calhar o que se passa em Portugal é que tem um racismo mais subtil, mais envergonhado. Não é tão possível pelas atitudes assim tão visíveis e tão públicas, porque há uma certa consciência social que isso não está certo, mas nas relações privadas acontecem muitos atos de discriminação e de racismo que são, por isso, muito difíceis de combater. Esse racismo foi também surgindo por levas sobre as comunidades que vieram para Portugal, as comunidades imigrantes que vieram para Portugal. Qual é a comunidade que mais sofreu esse ostracismo do racismo? Neste momento, a comunidade que sofre de mais discriminação, aquela que mais também chega até nós as queixas, é a comunidade brasileira. Mas é curioso. Gostaria também de falar... Por que acha que é a comunidade brasileira? Também porque talvez seja a mais numerosa. Os portugueses, apesar de serem acolhedores e de serem considerados tolerantes, têm sempre, portugueses e todas as pessoas, todos os seres humanos, têm sempre um certo receio daquilo que não conhecem e das ameaças que podem surgir dali. A comunidade brasileira, porque é numerosa, teve este impacto e tem tido vagas. Tivemos uma comunidade brasileira que vem nos anos 80 altamente qualificada e aí os problemas passavam-se entre os altamente qualificados. Depois veio a comunidade finais de 90, princípios de 2000, já mais diversificada do ponto de vista das habilitações e exercendo profissões muito distintas e diversas, mas também trazendo aqui ao de cima alguma discriminação e algum racismo. Mas gostava de chamar a atenção que a comunidade que sofre mais discriminação e mais racismo desenvergonhado é a comunidade cigana. São as comunidades ciganas em Portugal, que apesar de serem portuguesas e de estarem há 5 séculos em Portugal, são aquelas em que mais facilmente ouvimos de uma forma descarada as pessoas dizerem nos cafés, nos táxis, nos autocarros: eu não sou racista, mas não gosto de ciganos. Aqui um perigo da generalização, porque a maior parte dos brasileiros que vieram para Portugal, obviamente, que vieram para outro tipo de trabalhos e acabaram por ser vítimas de discriminação. E mais do que isso, eu absolutamente não recrimino essas mulheres. Não. Elas exercem talvez a profissão mais antiga do mundo, né? E como eu disse, é uma vida muito difícil. Claro. Senhor Cônsul-Geral, vamos ao cotidiano, ao prático, que também é no dia-a-dia que estas coisas se notam mais ou não se notam. Por comparação com o Brasil, que é, enfim, se calhar não sei, mas talvez o país do planeta com mais multiculturalismo, não? Até porque o Brasil são Brasis, dentro do próprio Brasil tem muitos Brasis. Por comparação, Portugal, quando aqui chegou, já me disse que ficou surpreendido por haver essa violência doméstica, particularmente exercida sobre os brasileiros, mas o que é que lhe chamou a atenção nesta questão do racismo? É um país com subtilezas? É um país com uma hostilidade evidente entre raças? O que é que lhe chamou a atenção? Eu não diria especificamente no que diz respeito a esse grupo de pessoas, eu não diria que se trataria propriamente de uma questão de racismo, né? É, sobretudo, um misto de intolerância e xenofobia ao mesmo tempo, né? Isso tudo alimentado por um sentimento, digamos, de dependência que se cria naturalmente quando há uma dependência econômica. Muitas vezes não apenas uma dependência econômica, também há uma dependência institucional do ponto de vista imigratório. Eu diria que, enfim, essencialmente é um pouco isso, né? A verdade é que os relatos que eu tenho recebido são relatos
negativos, preponderantemente negativos. Eu também não posso generalizar, porque eu não conversei com todas as brasileiras que se encontram nessa situação, né? Não posso multiplicar por 10 mil uma conversa que eu tive com 10, 20 ou 30 pessoas. Mas se 10 ou 20 ou 30 pessoas dizem a mesma coisa, presume-se que haja uma tendência, né? E a tendência, infelizmente, é um pouco essa. Mas que vão estar agora no Mundial do Brasil. Eu só ia terminar o debate com um poema que venceu o primeiro prémio, justamente do Alto Comissariado para o Diálogo Cultural e para a Imigração. Está aqui publicado neste livro, 39 poemas e contos contra o racismo. É de uma jovem de 13 anos, não é? Portanto, podia ser uma menina das escolas lá pela Sal, não sei de que escola é. E chama-se Sou Como Tu. Nasces, sobrevives, cresces, observas, sou como tu. Optas, decides, queres, trabalhas, sou como tu. Amas, sofres, vives, acreditas, sou como tu. Somos diferentes, somos iguais, somos filhos, somos pais, sou como tu. É um poema. Bom dia, senhor. Bom dia. Senhores, desculpa estar atrapalhando o dia de vocês aí. Desculpa mesmo. Poderia estar marcando, poderia estar roubando aí. Mas eu não quero expor minha vida, não. Eu não tenho pai. Faz um tempão que eu não ouço o chão da minha mãe. Eu só quero um abraço, senhor. Faz um tempão que eu não me sinto amado. Sabe, seu mãe, eu não vou levar dinheiro, não. Eu não vou levar um tostão, senhores. Eu só queria um abraço, senhores. Um abraço. Pra você não pode valer nada, não. Mas pra mim vale. Vale muito. Hoje eu amanheci carente. Eu queria só um abraço. Aceitou me abraçar, vendo minha situação, todo sujo. É da mesma forma que Deus te aceita.
Pessoas como tu não fazem cá falta nenhuma. Your love is crashing over me. It's surging like a raging sea. Immerse me in the wonder of your love. A downpour. Your love towers over me. Gracious tempest in the sea surround me like a storm. And you're tired of Já conheci pessoas que já passaram por casos de violação doméstica ou assim. Tá. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima registrou 19 mil queixas de violência durante o ano passado. As vítimas são, na sua maioria, as mulheres e em mais de metade dos casos, estas vivem com o agressor. Quando um homem se apaixona, sem ter coração, sem maturidade para uma relação, fala de amor, mas é ilusão, vive na mentira de sexo e discussão. Eu sou a cobardia de uma via brutal, um espancamento por semana à espera do tribunal. Eu sou uma abertura de telejornal, mas depois dele acabar tudo continua igual. Irracional, a fonte de todo o mal, sou a ponte que as leva da cama para o hospital. Sou a lavagem cerebral que tu fazes quando lhe bates, amas e fazes as pazes. Sou comprimidos e fazes com aguardente e Prozac, sou ente querido incapaz de nos dar a paz. Eu sou o porquê da APAV, o relatório mais grave. Eu sou a voz de quem sabe do que és capaz. Tens um demónio na mente que te faz ser prepotente, que te faz ser indiferente ao tempo passado para trás. Por isso tem cuidado, não vais por esse caminho. A tua filha pode acabar com um gajo parecido comigo, quando agrida a tua irmã numa discussão começada pela minha maior fã. Trauma de infância, culpa e ignorância. Eu sou sangue no piso e uma volta de ambulância. Eu sou um homem que não consegue assumir, que é levado pelo medo que o leva a destruir. Não sou cico mulher, sou uma vida a fugir. Um grito à meia da noite apenas para alguém me ouvir. É um crime que continua a ter como alvo preferencial as mulheres. Em 90% dos casos, a vítima é do sexo feminino, tem entre os 26 e os 45 anos. É casada, com filhos e vive nas grandes cidades. A maior parte tem uma situação económica estável. Cerca de 40% estavam empregadas, tendo como principal fonte de rendimento o próprio trabalho. A caracterização é feita no relatório anual da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Durante o ano de 2008, a APAV registrou 19 mil queixas, 90% de violência doméstica. A maior parte das queixas dizem respeito a maus tratos continuados. Em 80% dos casos têm uma duração... Esta é para ti,
Tu que estás aí desse lado escondido, eu sou aterrador, dor do amor falsivo. Sou cada murro, sou cada berro, sou todas as facadas que tu lhe deste no ego. Noites no hospital a guardar o teu segredo. Eu sou um casamento sustentado pelo medo. Sou violência física e verbal. Eu sou mais que a cicatriz, eu já sou algo normal. Em cada local eu tenho uma casa, fruto do acaso desse padre que me casa. Estou bem colocado no teu coração em brasa. Todo o teu ciúme foi feito por minha causa. A minha pausa é fingir que não existo. Quando me perguntam quem é que foi que fez isto, sou a mentira por necessidade. Eu sou o olhar do teu filho perante um pai covarde. Eu sou amigo da mão pesada na briga. Desliga, tenta a delícia do meu conforto. Aqui ao lado, um casamento é notícia, mas eu só chamo a polícia quando houver um corpo morto. Sou uma memória confusa de uma história sem uso, dedicatória de abuso no amanhã. Meia garrafa de tinto, duas palavras que minto no ambiente que eu pinto toda a manhã. Mais de 13 mil crianças assistiram no ano passado a atos de violência entre os pais. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima lembra que a observação da agressividade da família pode replicar o fenómeno no futuro e desqualifica alguns pedidos de ajuda expressados pelas crianças que são vítimas. São o outro lado frágil das histórias de violência doméstica. Sem compreender, as crianças assistem à agressão assustadas e muitas vezes em silêncio. Nós conhecemos uma ínfima parte da realidade no que respeito à vitimação infantil, mais concretamente no contexto familiar. Normalmente nós temos conhecimento através de terceiras pessoas e através das próprias pessoas adultas, nas casas-mãe. Vítimas, estas crianças crescem a conviver com a violência. No permita. Todos diferentes, todos iguais. Todos diferentes, todos iguales. Todos diferentes, todos la feo. All different, all equals. Tous différents, tous égaux. Todos diferentes, todos la feo. Pode ser. Sim. 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 Sim! Pode ser!